Bom dia, meninas do 7º ano. Vamos iniciar hoje a nossa aula de ciências, dia 14 de abril. E aí, para a aula de hoje, nós vamos continuar estudando sobre os seres vivos. Só que hoje a gente vai estar lendo aí sobre os impactos dos fenômenos naturais e das atividades humanas no ecossistema. Então, o que são esses impactos? O que é que eles causam na natureza, né? Esses fenômenos naturais? O que é que a atividade humana impacta no ecossistema? Então, vamos lá. Na natureza, existe um equilíbrio de cadeias e nas teias alimentares. Qualquer problema que afete um de seus elos poderá afetar também os demais. Tanto os fenômenos naturais quanto a ação do ser humano podem provocar sérios danos ao ecossistema. Esses danos estabilizam as relações entre os seres vivos e podem ocasionar a diminuição das populações ou até a extinção de muitas espécies. Então, esses são os impactos. Os impactos ambientais, eles compreendem todas as ações que acarretam consequências para os seres vivos. Podem ser causados por fenômenos naturais, que é o caso como os vulcões, tsunamis, vendavais e tempestades, ou pode ser causado também esses impactos por atividades humanas, que são também chamadas de atividades antrópicas, como desmatamento, queimadas, mineração, contaminação da água, poluição do ar, entre outras. Nós temos aí também os impactos dos fenômenos naturais. Então, vamos ver um pouco sobre eles. Os fenômenos naturais, como erupção vulcânica, terremotos, tsunamis e tempestades, além de prejudicarem os seres humanos, também vai afetar as demais populações dos ambientes. Então, não vai causar malefícios só ao ser humano, mas a todos os seres vivos. Podem aumentar a incidência de doenças infecciosas, ameaçar espécies e provocar a extinção delas, certo? Alterar o comportamento e os hábitos dos indivíduos, comprometer as teias alimentares, alterar as rotas de migrações, danificar a paisagem, dentre diversas outras coisas. Por que isso acontece? Porque quando ocorre as tempestades, essas coisas, elas vão tentar migrar, as espécies vão tentar migrar, procurar um lugar que esteja mais propício à sua sobrevivência. E aí pode acarretar todos esses impactos. Nas erupções vulcânicas, a lava que é expelida a temperatura altíssima vai queimar todas as plantas e recobre o solo. Quando resfria, adquire consistência de rocha. Assim, são necessários muitos anos para que essas áreas voltem a ser habitadas pelos seres vivos que existiam ali antes, ou seja, muitos deles morrem queimados pela temperatura dessas lavas, ok? No caso dos tsunamis, a força da água do mar arrasta toda a vegetação, animais, casas e todas as edificações em seu caminho. Além disso, o solo das áreas mais interiores da costa absorve uma grande quantidade de sais minerais que estão presentes na água, o que modifica sua composição. E aí, o restabelecimento da vegetação é dificultado por esse motivo. Por quê? Porque o solo não vai estar propício para essa vegetação. E aí a gente tem aqui uma lava vulcânica se espalhando pelo ambiente e destruindo a vegetação. O vulcão se encontra bem aqui em cima, certo? E aí a lava já, ó, onde ela que já vem percorrendo aqui, ó, todo esse trajeto, não é isso? Então, vamos aí seguindo para a página 40. E aí na página 40, a gente tem aí os terremotos, não é isso? Que é uma das consequências. E aí ele pode fragmentar ecossistemas, causar a queda de árvores e a morte de animais e alterar características do ambiente. Muitos animais percebem as vibrações do solo, reconhecendo os primeiros indícios de terremoto. Então, eles percebem essas vibrações do solo. E aí,
a gente vai aí para uma pesquisazinha sobre os bichos sobre o conectado, né? Aí onde a gente faz essa pesquisa, bichos conseguem prever terremotos? E aí, o que é que vocês acham? Na verdade, a expressão prever não é a mais correta. O melhor seria antecipar, já que eles começam a sentir os efeitos antes dos humanos e, por isso, passam a se comportar de maneiras diferentes, o que serve de alerta para nós. Os gregos, por volta de 373 a.C., já notavam seus comportamentos anormais, como os ratos e domínias saindo de suas tocas e fugindo para outros lugares. Ainda é cedo para dizer, porém, quais animais seriam melhores para sentir esse efeito pré-terremotos. Então, os antigos aí, os gregos antigos, eles já percebiam que vinha terremoto, que iria acontecer um terremoto, por essas reações dos animais, que sentiam através das vibrações do solo e aí já procuravam outros lugares para habitar. Há dois tipos de antecipação: a longa, em que os bichos percebem um terremoto muito antes de acontecer, até 3 semanas, e a curta, que isso ocorre algumas horas antes de os humanos se darem conta. Em ambos os casos, os animais fogem para longe da área afetada. Os que vivem em cativeiro ficam inquietos. Então, essas daí são as nossas informações do conectado de hoje. E aí, trago para vocês duas perguntas. Com base no texto, como o estudo de comportamento dos animais pode ser importante para a previsão de fenômenos naturais? Então, vocês vão estar respondendo aí a letra A e B. A letra B pergunta: alguns animais têm mais percepção de terremotos do que outros. Faça uma breve pesquisa sobre esse tema e converse com os colegas e os professores sobre os animais citados. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder a letra A, vão parar o vídeo, pausa o vídeo, pesquisa a letra B, cita aí nessas 3 linhas quais são esses animais que vocês encontraram e aí dá play no vídeo para a gente continuar, ok? Só dê play no vídeo quando você concluir as 2 questões, certo? Então vamos lá. Pronto, meninas, vocês concluíram aí as 2 questões, certo? Da página 40 do conectado. Agora a gente vem aí para a página 41, onde nós vamos estar ainda sobre os fenômenos naturais. Tem a tempestade, que são os fenômenos naturais muito comuns nas florestas tropicais. Além de chuva forte, ocorre também raios e ventos fortes. Em alguns casos, ainda há a presença de granizo. Os raios podem atingir árvores e iniciar incêndios naturais, destruindo grandes áreas de vegetação e causando a morte de animais. A ação do vento pode derrubar galhos de árvores que já estejam com o tronco comprometido. Esse tipo de tempestade é cada vez mais comum em virtude das mudanças climáticas ocasionadas pelo agravamento do efeito estufa e do aquecimento global. E aí a gente tem, continuando, que o desmatamento contribui para os impactos das tempestades nos ecossistemas. Isso porque as árvores isoladas são mais afetadas pela ação do vento. Na floresta, as árvores estão juntas, o que reduz esse impacto, não é isso? Então, as catástrofes naturais não podem ser evitadas. Contudo, é possível usar a tecnologia para prever alguns desses eventos, o que minimiza os impactos negativos causados por eles. Um exemplo são os sistemas de alarme de tsunami e as orientações e os treinamentos dados à população nos locais onde esses fenômenos têm mais risco de ocorrer, né, de acontecer. Existem também aparelhos que identificam a intensidade desse fenômeno, como sismógrafos. Está aqui uma curiosidade de como funciona o sismográfico. Então, é importante que vocês façam a leitura desse retângulozinho aí, onde traz essa informação de como funciona o sismográfico. Aí, dando continuidade, nós vamos estar aí estudando agora sobre as atividades humanas, certo? E aí, quais são os impactos causados por essa atividade humana?
As atividades humanas, como desmatamento, introdução de espécies exóticas, exploração excessiva de recursos naturais, que vão incluir aí a caça, pesca sem controle e ainda por tráfico de espécies silvestres, geram consequências para o ambiente e causam graves impactos nos ecossistemas, alterando o meio de tal forma que muitas espécies passam a correr risco de extinção. Aí a gente tem como exemplo o desmatamento, é o primeiro exemplo que o livro cita, onde no desmatamento vai ter a perda parcial ou total da vegetação de um lugar, causada por diversos motivos. Entre eles estão a utilização de território para agricultura e pecuária, para exploração de madeira, vocês estão vendo aí, mineração, crescente urbanização, aumento da erosão dos solos, desequilíbrio climático, diminuição da biodiversidade, ocasionada pela perda de habitat e pela fragmentação da floresta. Então, vocês têm aí, ó, o desmatamento aqui, ó, feito para a agricultura, né, a pecuária, e aí, dentre outros. Então, um exemplo disso é a Mata Atlântica. Essa floresta que ocupava toda a costa brasileira tem sido desmatada desde a chegada dos europeus ao Brasil. Hoje resta um pequeno percentual da sua extensão original. Por isso, as espécies endêmicas que ocorrem apenas em determinadas áreas ou regiões geram regiões geográficas e que existem somente nesse ecossistema, correm o risco de extinção. No caso da Mata Atlântica, isso ocorre com o mico-leão dourado e outras espécies de plantas e animais. E aí a gente tem os limites entre a área da plantação e a Mata Atlântica, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Aqui ó, a área da plantação e aqui a Mata Atlântica, ok? E aí, dando continuidade na nossa página aí 43, a gente vai ver agora a exploração excessiva dos recursos naturais, também chamada de sobreexploração, compreende o uso imprudente e predatório de qualquer recurso do ambiente, como seres vivos, recursos hídricos, minerais, madeira e etc. Como exemplo, a pesca em escala industrial, que reduz consideravelmente as populações de diferentes espécies de peixe. Esse tipo de sobreexploração interfere diretamente nas cadeias alimentares oceânicas. O Brasil estabeleceu o período defeso, época em que é proibida a pesca de determinadas espécies, para que não seja reduzida totalmente a espécie. Nesse período de reprodução é proibida a pesca, e aí isso é chamado, né, o período de defeso. Tem a introdução de espécies exóticas. Uma espécie é considerada exótica quando ela é encontrada fora do seu ambiente natural. Isso significa que ela foi levada para outro lugar e introduzida em um novo habitat. As árvores de pinos encontradas no Brasil são exóticas, pois vêm dos países do hemisfério norte. Algumas espécies exóticas, incluindo o pino, podem se tornar invasoras. Como essas árvores se adaptam às condições do ambiente onde foram introduzidas, elas se reproduzem e se dispersam por áreas maiores, sem predadores ou parasitas, tornando o lugar das espécies nativas ou se alimentando delas, certo? E aí nós temos também o exemplo do tráfico de animais silvestres. Nós temos aí um papagaio engaiolado. Ocasiona a redução da biodiversidade e extinção de espécies. No Brasil, as aves são os animais mais capturados para serem vendidos no comércio ilegal, causando desequilíbrio ecológico e sofrimento dos animais. Os papagaios, eles são aves nativas brasileiras que estão ameaçadas de extinção devido ao tráfico desses animais. Então tá um negócio aí, como diz outro, bem sério mesmo, o tráfico de papagaios, ok? E aí vocês vão ficar com uma atividade de sala, as páginas 44, 45 e 46, certo?
Na página 46 é apenas uma questão, então é página 44, 45 e a quinta questão da página 46. Então, essa é a atividade de sala. Vocês vão estar aí discorrendo essas atividades e praticando o que a gente estudou e discutiu na aula de hoje. E para casa, vai lá no caderno de atividades, que vocês chamam de livro fino, página 13. Então, para sala, página 44, 45 e a quinta questão da página 46. E para casa, página 13 do livro fino. Então, por hoje é isso. Espero que a gente esteja perto de voltar para a escola, porque a gente está trabalhando esses temas. Poderia ser bem mais dinâmico, ter aquela discussão que a gente estava acostumado em sala, que a gente ia lendo o texto, pausando, discutindo. E aí, infelizmente, não está podendo acontecer. Mas eu espero que logo, logo a gente possa estar aí de volta, certo?